A palavra de Deus nos conta lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, dos versos 1 a 3, que durante o ministério terreno do nosso Senhor Jesus Cristo, algumas mulheres que foram graciosamente curadas e transformadas por ele, passaram a segui-lo em suas jornadas pelas aldeias e povoados de Israel. Após serem alcançadas pelo poder do Redentor, aquelas mulheres tornaram-se servas e, de livre e espontânea vontade, decidiram dedicar os seus bens e suas vidas ao ministério de Jesus aqui na Terra. Hoje, o Senhor Jesus continua operando salvação e transformação na vida de milhares de pessoas, e isso com um propósito: restaurá-las à sua imagem e semelhança, a verdadeira humanidade, fazendo de seus servos instrumentos que renderão glórias ao único e eterno Deus, aquele que é digno de toda a honra e louvor deste mundo. Assim como aquelas mulheres, nós também fomos alcançados por Cristo pela graça e temos agora a chance de dedicar a nossa vida, nossos dons, talentos e aptidões para o serviço do Reino, abençoando o nosso próximo e ajudando a edificar os irmãos da Igreja de Cristo. Há muito trabalho a fazer, muitos campos para explorar, e dentro da vontade do Senhor para nós, mulheres, sabemos que podemos florescer e dar frutos em diversas áreas enquanto estivermos na jornada peregrina. Se você também é uma serva alcançada pelo poder do Salvador, saiba que há um ministério no qual você pode se dedicar para a glória de Deus. Vamos conhecer e conversar um pouco mais sobre eles juntas? Seja muito bem-vinda à série MM, Mulheres e Ministério, a mais nova série de entrevistas do podcast Dia a Dia na Palavra. Estamos gravando, começando mais um episódio da série Mulheres e Ministério, carinhosamente chamado MM. E hoje eu estou aqui muito feliz, muito honrada com a presença dessa teóloga, professora da Bíblia, formada no seminário JMC aqui em São Paulo, Seminário Presbiteriano. Estou aqui com a Eliane Machado, missionária também da PMT. Está trabalhando hoje no continente africano, em Guiné-Bissau, já passou por vários outros lugares, né, Eli? Vai ter a chance aqui de se apresentar para o nosso público, mas antes de tudo eu quero muito te agradecer por esse tempo de conversa e também agradecer por toda a trajetória que você teve, que você vai contar mais um pouquinho aqui para a gente, e falar um pouquinho sobre o lugar da mulher dentro da teologia. Então, Eli, eu queria que você se apresentasse agora para os nossos ouvintes, contasse um pouco da sua trajetória cristã, como que você conheceu o Evangelho, começou a sua caminhada com Cristo, e também os trabalhos que você vem desempenhando no seu ministério ao longo desses anos. Bom, aqui é boa tarde, né? Eu estou em Guiné-Bissau, né? E eu agradeço, Fernanda, pelo convite, pelo privilégio de estar com vocês, de conversarmos um pouco sobre esse assunto tão relevante para nós, né? Tão importante para nós que estamos aí no caminho da teologia. E eu agradeço muito, porque para mim é um privilégio, é uma honra estar com vocês para juntos conversarmos a respeito. Eu sou Eliane Machado, né? Gonçalves Machado. Eu sou do norte do Brasil, sou de Manaus, Amazonas, né? E a minha história, né? Minha história de conversão, ela está muito relacionada com também a minha vida profissional, porque eu nasci num lar católico e eu era até catequista na igreja, envolvida, muito envolvida dentro da igreja católica, né? Em tudo, com os grupos e todo o trabalho dentro da igreja. E aí eu me formei em eletrônica, né? Então, durante muitos anos eu fui técnica em eletrônica, né? Estudei numa escola técnica federal, né, lá do Amazonas. E aí, a partir daí, a minha vida profissional, ela andou, eu fui trabalhar em grandes empresas, né, em multinacionais. E nesse período eu saí de Manaus e fui trabalhar no Pará, né, lá numa mineradora, né, muito conhecida no Pará. E nesse período trabalhando lá, eu tive a oportunidade de fazer faculdade de administração, né? E quando eu estava terminando, né, a faculdade de administração, uma irmã, uma grande amiga minha, em Manaus, orava por mim,
e participava de um grupo, aqueles grupos pequenos, né, lá na igreja de Manaus. Eu sou da Igreja Presbiteriana de Manaus, né, membro da IPM. Eles oravam por mim, né, nesse grupo. Meu nome ficava lá no quadro, lá, né, do grupo e tal, e essa amiga orava muito por mim, e eu estava no Pará. Então, lá no Pará, o Senhor me alcançou. E eu fiquei praticamente 3 meses lá. Foi quando o Senhor me trouxe de volta para Manaus. E nesse período eu fui conhecer o grupo que orava por mim, automaticamente conheci a igreja presbiteriana, né, e tornei-me membro, assim foi. E a minha vida profissional continuou, lógico, né, falava assim de uma vida profissional realmente boa, né, digamos assim, salários altos, né, empresas grandes, e fui trabalhar numa outra grande empresa, que é a Nokia do Brasil, né, dentro da engenharia de teste, né, ali. E nesse período, né, trabalhando dentro da fábrica, né, eu, apesar de ser nova convertida, né, esse dom de evangelista também existia, né. E eu lembro que como eu trabalhava na engenharia, não era um trabalho tão pesado, porque só era acionada quando dava algum problema na linha de produção. Eu começava a andar pelas linhas de produções com uma Bíblia dentro do meu uniforme, uma Bíblia bem pequena, né? E eu evangelizava, né? Aproveitava ali quando me chamavam as mulheres para conversar, né? E para falar da palavra, né? Atrás das câmeras, para as câmeras também não, não verem, né? Ali. E começou assim, né? Esse período. E aí a igreja de Manaus, ela tem um projeto muito grande, né? Com barcos, né? Acho que atualmente são mais de 9 barcos ali que fazem trabalhos missionários. Inclusive tem barco hospitalários também, né, nas comunidades ribeirinhas atuando. E a igreja, naquela época, até hoje tem, por sinal, ela tinha convite para quem era membro da igreja participar desses trabalhos evangelísticos de fim de semana, né? Como eu trabalhava, né, e tudo, não tinha tempo, então, aos fins de semana eu comecei a fazer essas viagens de curto prazo. Então, eu sairia na sexta e retornava aos domingos, né, da comunidade ribeirinha. E eu comecei a ir nessas equipes, né, de pequeno prazo, de curto prazo, e ali foi quando Deus começou, né, a trabalhar no meu coração. Nesse período, agora não me pergunte por quê, porque isso é muito louco, eu fui fazer faculdade de dança. Eu sei que isso é muito engraçado, De isso é tudo que muito eu curioso. pensei, eu não imaginava que ia vir isso. Mas tudo bem, eu quero ouvir essa história. Foi, então eu fui fazer faculdade de dança. Eu sempre gostei muito de dançar e tudo, né? E entrei na licenciatura na Universidade do Amazonas, num processo aí milagroso, né? Que seria uma outra live para falar, é muito grande, né? Esse milagre. Mas eu entendi. E hoje eu tenho certeza que nesse período Deus já estava me preparando para o ministério. Como assim, Eliane? Porque eu sempre fui da área de exatas, então sempre trabalhei com máquinas, né? Na área de elétrica, eletrônica e tudo. E eu entendi que a dança ela estava me levando para trabalhar com pessoas, né? E esse foi o processo. Por quê? Eu saí da área de eletrônica, olha só, e fui trabalhar na área de dança. Então eu comecei a dar aula em escolas, inclusive na área de artes, né, porque pela licenciatura, né, nós somos habilitados também a ser professora de artes, e eu comecei a dar aula em centros culturais aí em Manaus, no Amazonas. Então, esses centros que atuam na área de serviço social, né, eu comecei a atuar nesses centros culturais. E eu dava aula para todas as idades, mas eu aproveitava em algum momento para fazer discipulado com as minhas alunas. E muito interessante, porque desse trabalho, né, hoje tem meninas, não são mais meninas, né, já tem até faculdade, as minhas alunas que eram adolescentes, né, aconteceu a conversão delas, elas foram para as igrejas, né, então surgiu aí, tem fruto desse trabalho de discipulado, né, através da dança nos centros culturais em Manaus, né. Nesse período de dança, eu conheci a turma da Jocum, que é uma organização missionária interdenominacional. Aí eles me convidaram para fazer parte dos evangelismos de curto prazo também, né, que fazia algumas viagens evangelísticas, e me pediram para ajudar na parte de dança, né, parte técnica, né.
porque a gente sabe que Jocum faz aqueles evangelismos de rua, com apresentação de teatro, dança, circo, né? E aí eu comecei a andar, caminhar com esses missionários. E aí, mais, né, Deus já estava trabalhando mais ainda nessa chamada, né, missionária, né? Até que, resumindo, chegou num ponto que não tinha mais para onde fugir, né? E foi no período que eu renunciei tudo, empregos, e tinha propostas assim. Eu lembro que nesse período, uma diretora de uma escola, ela me convidou para tomar conta de toda uma academia que ela iria montar de dança, tudo uma proposta assim quase irrecusável na época, né? E eu lembro que eu recusei tudo, renunciei tudo. Lógico que todo mundo achando que eu tinha ficado louca, né? Meus colegas, minha família, né? Porque a minha família também fui eu que evangelizei, foi meu primeiro campo missionário. Então, os meus pais eles eram novos convertidos, não entendiam, né? Ainda isso também era muito louco, né? Alguém larga tudo para ser missionária, né? E tendo uma carreira entre aspas promissora, não é isso que eles falam, né? Então, eu fui, saí, terminando já todo esse processo da área de dança, eu entrei mesmo na Jocum, naquele ano, e fui para a Jocum em Contagem, né, Belo Horizonte, trabalhando era um curso, aqueles cursos de curto prazo, envolvendo artes e evangelismo, né, e depois eu fui para a Jocum Pompeia, né, aí no interior de São Paulo, né, e perto de Bauru, Marília, ali, e nesse período, nós saímos do Brasil, foi a minha primeira experiência, né? E eu achava que eu iria para a Índia. Sempre, no dia que eu ouvi na igreja um testemunho de uma missionária da Índia, eu falei, eu irei para esse país, para a Índia, né? Então, como eu já estava envolvido com dança, eu falei, pensando em danças indianas e discipulado. Olha só o projeto. E aí, né, dentro desse contexto ali, nós viajamos, e aí é outra história muito grande de milagre de Deus nessa viagem para a África do Sul, né? Fomos para um evangelismo de Jocum mundial em 2010, na Copa do Mundo. Nós éramos 80 missionários de vários lugares do mundo, né? Ali participando desse evangelismo na África do Sul, né? Em Pretória, né? E voltando para o Brasil naquele ano, depois de passar 3 meses na África do Sul, né, nesses trabalhos, eu entendi que o meu tempo de Jocum havia terminado. Até que um dia eu recebo no meu e-mail, também não me pergunte como, eu nem conhecia a PMT, chegou esse e-mail da semana de orientação da PMT, que é o primeiro passo, né, processo, né, para candidatura na PMT, para ser missionário da PMT. E eu lembro que existia outra proposta de ir para Curitiba, fazer uma imersão em inglês num hotel, que era 18 dias dentro de um hotel só, era proibido falar português, só em inglês, né? E eu conversei com o meu pastor na época, né, Reverendo Zé João Mesquita, e falei assim, pastor, seria possível ir para esses dois eventos, né? E ele concordou, né? Então eu fui para Curitiba, ao sair de Curitiba já vim para São Paulo para a semana de orientação. Eu lembro como se fosse hoje, chegando ali na rodoviária do Tietê. Sem conhecer São Paulo, sem conhecer nada. E após uma semana, né, ali conhecendo como funciona a PMT, ali eles explicam tudo, né? Eu entendi e falei, vou fazer o CFM, né, que é o curso de missiologia da PMT aí em São Paulo, né, através de módulos, né? Eu acho que hoje são 17 módulos, né? É o curso de formação missiológica. E eu perguntei do meu pastor se eu poderia fazer esse curso, né, de um ano praticamente em São Paulo, e ele concordou. Então, mudei para São Paulo, né? Desde sempre, Deus sempre cuidando de todas as coisas, né? Na sua providência. E aí, nesse período, entrando no CFM, nos primeiros módulos, só tinha eu de mulher na turma, e só pastores na turma, né? E no início das aulas, assim, principalmente falando de teologia, eu não entendia muita coisa, eu ficava perdida. E eu tinha vergonha de perguntar, né, também, porque só tinham pastores na sala. E eu perguntava dos pastores nos corredores na hora do intervalo as minhas dúvidas. E isso começou, né, digamos, a fomentar no meu coração. Não, eu preciso conhecer mais teologia, né, eu preciso mais ainda. Na metade do CFM, eu entrei em contato com o meu pastor e eu estava no processo já de candidatura na PMT, né, já teria a minha entrevista na PMT, né, na Assembleia, né, da PMT,
E quando eu cheguei diante da Assembleia, eu perguntei aos pastores, né, acho que eram 9 pastores ali da Assembleia, se eu poderia ir para o seminário. E aí, todo mundo olhando para mim, não, você pode ir para o IBEL, você pode ir para o CPO, como você tem graduação, curso superior, você pode ir para o Mackenzie, fazer aquele curso de 1 ano e meio, né, de teologia, né, e eu olhando tudo aquilo, e eles com a minha ficha, né, tipo assim, o meu currículo ali, né, aí eu olhei assim, se fosse possível, eu gostaria de ir para o seminário, eu quero aprender muito teologia. E aí eu lembro muito bem quando o presidente naquele ano falou assim, você gosta mesmo de estudar, vão ser mais 4 anos aí, 5 anos estudando, né, até ir para o campo, né, missionário, né, eu falei, mas no momento é algo que eu gostaria de fazer, né. Então, o processo de chegada, né, de conhecer mais teologia começou assim, né, já indo, acho que essa começou com a conversão, mudanças na vida profissional, chamada, né, preparação, até a chegada aí no JMC. Nossa, Eli, que caminhada! Eu não fazia ideia de metade dessas coisas todas. Nossa, é muito impressionante como Deus tira pessoas, às vezes, da sua. Não vou nem dizer zona de É, conforto, assim, daquilo que ele também colocou, né, para elas é, num primeiro momento, e hum, coloca em outra esfera, né, de vida, de momento, para uhum, cumprir os seus planos. E o seu é muito assim realmente intenso isso, né? De mecânica para dança, para do nada teologia e missões é, transculturais. né, Mas é incrível, é assim, a gente dá risada, né, por ver as coisas que Deus faz, mas é realmente é, incrível e ver como cada uma dessas áreas que Ele nos colocou também para atuar tem uhum, a sua importância na nossa trajetória e também no trabalho, né, que Ele quer que a gente desempenhe. Nossa, muito, sim, muito legal ouvir o sim, seu relato. E já entrando então no nosso tema, como você bem falou, você foi aí designada para o seminário JMC, que, gente, para quem está ouvindo e não sabe, né, porque a gente tem pessoas aqui que já ouviram falar, outras talvez não, o uhum, seminário JMC é o seminário presbiteriano, seminário teológico presbiteriano, Reverendo José Manuel da Conceição, que fica aqui em São uhum, Paulo, na capital, aí no bairro do Campo Belo. E é um lugar assim desafiador, e eu posso falar com propriedade, porque eu passei um tempo lá e realmente assim foi. É coisa de outro mundo, galera. Assim, muito. A Ili vai é, contar mais pra gente. E aí eu queria que uhum. você comentasse aqui para os nossos ouvintes o que é, na verdade, o estudo teológico, o que que se estuda na teologia, para que ela existe e como que foram os seus primeiros meses aí dentro do seminário, nas matérias, se Uhum, encontrando com essa disciplina e os seus desafios também dentro dessa uhum. nova área que você está começando. Bom, a teologia, né, aquela definição básica, né, para todos aí, existe uma definição básica chamada estudo de Deus, né? Agora, quando se aprofunda mais, é o conhecimento de Deus conforme revelado na Escritura, né, na Escritura Sagrada. E dentro da teologia existem várias áreas, né? A sistemática, a bíblica, né? A minha área é sistemática, que eu mais amo, né? Mas esse início aí, como eu disse, contando na minha trajetória, como eu cheguei na teologia, como veio esse desejo de conhecer mais, né, de crescer mais na palavra, né? Quando eu cheguei no seminário, lógico, eu sentia as dificuldades básicas, né? Principalmente porque por estar num contexto totalmente masculino, né? Depois eu entendi, né, como a minha trajetória profissional, porque a minha área de eletrônica, eu sempre trabalhei só com homens, né, em todas as empresas eu sempre era a única mulher. Então, eu creio que Deus já estava preparando desde o início, né, esse processo, né. Mas quando eu cheguei no seminário, no JMC, existia uma teoria, né, até por conta das irmãs que haviam passado pelo seminário, algumas, né, que as mulheres elas iriam ali para o seminário para procurar um marido, né, para casar, né? E então eu estava dentro, né, também desse esse roteiro, digamos assim. Eu cheguei,
além do mais, vindo do norte do Brasil, todo mundo sabe que, quer queira, quer não, há um certo preconceito com quem é de norte, nordeste, né? Principalmente quando se fala em norte, você é índia, é índio, né? Na minha turma tinha um índio, ó, que interessante. Tinha um indígena da Kaiowá, né? A minha turma era totalmente diferente, vale ressaltar. Então, é, nesse contexto masculino, o fato de ser mulher, aquela pergunta, né, veio procurar marido, né, assim, ou então aquela dificuldade, né, bíblica, da questão da ordenação, que nós sabemos que ronda a cabeça de alguns, né, mesmo, né, dentro aí da igreja, das igrejas presbiterianas, né, infelizmente, né, mas a única frase, a única resposta que eu dava para todos era que eu estava ali para aprender mais teologia, para me preparar melhor para servir ao Senhor no campo missionário, porque eu já entendi a minha chamada, né? Então, eu não tinha nenhum interesse de ser ordenada, nunca terei. Mas o meu único propósito, objetivo era aprender mais, era crescer na graça e no conhecimento. Então, logo no início eu sofri esse preconceito. Então, nesse período aí, e já finalizando, né, o seminário, indo, a monografia também foi outro desafio, as exegeses, né, que cheguei num ponto de fazer duas exegeses ao mesmo tempo, as pessoas falavam assim, como que você conseguiu dar conta? E eram períodos de muito estudo, de muita dedicação, e muito choro diante do Senhor, vontade de desistir, muitas vezes, né? Isso aí também veio. Mas, graças ao bom Deus, mesmo assim, nessa trajetória dentro do seminário, eu tive colegas de turma maravilhosos. Eu tive irmãos que hoje são reverendos, que são pastores. Irmãos mesmo, assim, que estavam junto comigo ali, que me tratavam como irmã, que cuidavam de mim, e as suas esposas também cuidavam de mim no alojamento. Era tão interessante, porque como eu não tinha tempo para fazer comida, às vezes uma esposa me dava uma marmita, porque ela dizia, eu sei que você não tem tempo, né? Então, esse cuidado todo de Deus, usando a vida das esposas dos seminaristas no alojamento, a vida que eu chamo de meninos, né, até hoje, né, dos meninos também no seminário, de ter esses irmãos, dos professores, porque logo depois veio esse respeito, né, pela minha pessoa, e cresceu mais ainda, porque no segundo ano, o projeto Angola saiu, né, projeto missionário, né, quando eu entrei no seminário, já me colocaram dentro do centro de missões, já numa reunião, já estava lá dentro do centro de missões, né, e nós começamos ali aquele trabalho de viagem novamente, né, transculturais, né, já existia aquele projeto da IPB, com os seminaristas indo para o Rio Grande do Sul também, mas começou esse projeto aí de um dia que eu achava, dentro do seminário, que eu iria para a Índia, conforme eu falei anteriormente, né, estava tudo certo na PMT, meu projeto, para ir para Calcutá, trabalhar com discipulado através da dança indiana. Olha só, Deus muda a minha rota totalmente, completamente, né? E no segundo ano, meu pastor liga para mim, né? E pede para eu orar por Angola, e pede para eu pensar a respeito de Angola, sobre o seminário lá, foi construído pela IPB, né? E todo o apoio da Igreja do Brasil, e estava lá parado, né? Que era para eu orar e pensar a respeito. E comecei a orar, né? Em obediência, né? A esse pedido do meu pastor naquele ano, o segundo ano de seminário. E eu lembro que eu cheguei na sala de aula e falei com os meninos, né? Assim, falei brincando, né? Irmãos, está acontecendo isso lá em Angola, né? Nós temos um seminário, estamos recebendo tanto conteúdo aqui no seminário, tanta teologia, por que não irmos lá, né? Darmos apoio aos nossos irmãos angolanos. Começou só com esse diálogo, né? Para minha surpresa, né? Quem estava ali naquele momento, acho que eram uns 5, né? Sei que só 4, né, que foram. Eles disseram, então vamos, né? Aí então eu posso fazer o projeto de curto prazo? Aí pode, bom. E seminarista nós sabemos que não tem nada, né? Não tem dinheiro para nada, né? Imagina, né? Pela fé nós vamos, né? Tipo assim.
Fomos para Angola na primeira viagem em 2013, né? E nós fomos em 4 seminaristas e completamente impactados com o que vimos lá, né? Um povo sedento pela palavra, um povo, os jovens que vinham fazer muitas perguntas da Bíblia. Então, naquela viagem, quando nós voltamos para o Brasil, nós voltamos impactados com aquela igreja, né? Com aqueles irmãos lá, com a necessidade da área do ensino lá, né? Principalmente reformada. Em 2014, eu recebi o convite da liderança de Angola, da igreja, do Sínodo Geral, para trabalhar em Angola. E eu lembro que eu estava voltando para o Brasil e eu respondi para o pastor na época lá, né? Falei assim: não, pastor, eu vou para a Índia, já está tudo certo, não, Angola não. Aí eu lembro que ele respondeu: minha irmã, venha para Angola, nós precisamos de você aqui, né? E voltei para o Brasil pensando naquilo, orando ao Senhor, né? Porque de fato, né, meu coração, né, já estava, digamos, incendiado por aquele povo, né, aquela nação, pela necessidade ali. E 2015, nós fomos uma equipe grande de seminaristas, nós fomos em 11, inclusive 2 esposas de seminarista também foram, né? Foi uma bênção, né? E naquele ano eu já tinha convicção e certeza da direção de Deus para ir para Angola. Então, quando eu me formei em 2015, então 2016, né, eu já embarquei para Angola para morar, né, de vez, né, digamos assim. Então, o seminário, os desafios foram muito grandes, mas eu penso e eu concluo mesmo, né, não tenho dúvida que o seminário, o JMC, ele me preparou, assim, realmente para o campo missionário, para aquilo que Deus tinha para o meu ministério. Então, juntei-me junto com um pastor angolano, né, reverendo André Pimpão, um homem de Deus, e começamos ali formações teológicas, né, para liderança, e trabalho com jovens também, viagem para as províncias, trabalho com as mamães da SAF, revitalização de congregações, e quase que eu fui parar no hospital, né, de tão cansada, porque eram muitos trabalhos, e então, mesmo passando por todos esses desafios aí dentro do seminário, o JMC foi bênção na minha vida, na preparação, porque nós sabemos que muitas vezes os missionários que estão no campo, existe uma preparação muito grande missiológica, muito. E isso eu tenho, na prática, já tenho certeza, era teoria, agora é prática, na minha mente, né? Muitos missionários têm uma preparação muito grande em missiologia, mas teologia, né? Como diz Ronaldo Lidório, não podemos divorciar, né, uma da outra, né? E a teologia, ela de fato, né, essa preparação teológica capacitou-me, tem capacitado para atuar nos campos missionários para onde o Senhor tem me enviado. Eu louvo a Deus pelo privilégio que Ele me deu de estudar teologia no JMC. Legal, ele é exatamente isso, né? Eu até quero emendar o que eu ia comentar agora com a próxima questão, que é o que você comentou de uma das principais barreiras é sobre essa visão da mulher dentro da teologia. E explicando também aqui para os ouvintes, né, nós somos mulheres presbiterianas, né, no caso, e nós acreditamos que, biblicamente, o papel da mulher não é no pastoreio, né, não é no pastorado, na verdade, das Sim, igrejas, na liderança como pastoras, digamos assim. Nós entendemos que, na sim, palavra, esse papel foi designado para o homem. sim. E aí eu queria que você comentasse um pouco, aproveitando, porque hoje existem muitos discursos em torno disso, inclusive dentro da nossa própria igreja. E eu queria Hum, saber qual que é a sua opinião sobre e como que a mulher, então, pode ser considerada, ou qual é o papel dela dentro da teologia, qual é o papel dela como teóloga dentro, não só da IPB, mas assim, no cenário geral do cristianismo, como que você enxerga isso? Como dissociar uma coisa da outra e deixar bem claros os objetivos e como que Deus pode usar as mulheres que têm esse interesse, que são despertadas pelo Senhor para se uhum, aprofundarem no conhecimento da palavra, como que a gente lida com essa tensão que existe entre a teologia, pastorado e a mulher no meio disso tudo? Como que você enxerga essa uhum. questão?
De fato, existem muitos discursos, né, feministas, né, difundidos na sociedade e, infelizmente, adentrando as nossas igrejas, né? Mas eu entendo, como diz, né, o Piper, né, teologia fraca faz mulheres fracas, né? Eu nunca vou esquecer dessa frase. Então, teologia não é só para homens, né? Muitas vezes, né, há esses focos de temas só para mulheres na igreja, mas nós fomos criadas à imagem e semelhança de Deus também, né? Existe uma moça que, acho que o nome dela é Prisca, né? Que ela diz que Cristo se revelou para homens e mulheres, né? Então, a palavra é que vai mudar a mente das feministas, né? Esse entendimento da palavra. Então, as mulheres, nós mulheres reformadas, sabemos e entendemos o papel da mulher biblicamente. Eu sempre falava em Angola, porque em Angola tem ordenação de diaconisas. Eu não chamava as irmãs de diaconisas e elas sabiam disso. E eu sempre disse para elas, e eu disse para a nova geração de moças da igreja, né? Vocês não precisam de nenhum ofício para servirem ao Senhor. Sempre deixei muito claro isso e sempre falo isso também aqui. Nós fomos chamadas para servirmos ao Senhor com os nossos dons. E lógico, aquelas que foram chamadas para essa área tão desafiadora que é do ensino, né? Nós não devemos ensinar com autoridade de homem. Não temos isso. E aí nós temos vários textos aí, 1 Timóteo vai falar sobre isso, né? Mas nós encontramos, né, exemplos também na Bíblia, né, de mulheres que estavam ali, mas elas auxiliaram os homens, é diferente. Esse é o papel da mulher. E aí a mulher também, né, na questão de ser auxiliadora, né, do seu esposo. Mas nós encontramos mulheres na Bíblia que instruíram homens, né? E aí tem um exemplo para mim que vem à mente de Débora, porque Débora, ela não liderou, né? Ela não foi chamada para liderar, mas ela aconselhou ali o povo, e os chefes não foram covardes, né, para lutar junto com Baraque. E o povo foi liberto ali. Débora ela não liderou, ela encorajou. É diferente, né? Ela exortou os homens para assumirem o seu papel como líderes, sabe? É muito diferente, né? E as mulheres precisam entender isso. É muito interessante quando ela diz: levanta-te, Baraque, né, no texto bíblico. Então, assim, as mulheres, e isso eu tenho vivido no meu ministério, porque em Angola eu decidi que eu não subiria nos púlpitos para pregar. Eu falava para os pastores, eu não vou. Mas eles me pediam apoio, ajuda. O que que eu dizia? Eu ensino o irmão, o jovem ou o seminarista a pregar. Eu auxilio ele no sermão dele. Todas as orientações, o acompanhamento, comentários para ele estudar, eu dou todo esse apoio, mas quem vai subir no púlpito para pregar será o irmão. Eu não subirei. Então, eu não vim aqui para assumir nenhum papel, a dona da igreja, não. Eu vim aqui para servir ao Senhor, para auxiliar os irmãos, né, na área do ensino teológico, né, na preparação dos novos líderes dessa igreja. E aí, irmãs, existem várias mulheres de Deus que estão atuando como teólogas, né, e não só no nosso meio presbiteriano, né. Lógico, eu escutei uma entrevista de algumas moças, né, inclusive a Norma Braga estava nessa entrevista, né, uma grande, nossa, para mim, eu sou fã dela, né, um dia eu quero ser que nem ela, escrever, né, escrever. Mas ela fala que quando ela começou, né, as igrejas, ela não podia dar aula nem na escola dominical, na igreja. E depois que ela foi para o Andrew Jumper estudar, né, que ela começou a escrever muitas coisas, aí os nossos pastores conhecidos, né, aí nossos doutores começaram a falar dos textos dela, elogiar, foi que ela foi melhor reconhecida, entendeu? Então, as mulheres, elas podem fazer, a Prisca desenvolve um trabalho maravilhoso com a teologia com as mulheres, e escreve muito, escreve livros também a respeito disso também, né? Então, assim, as mulheres podem desenvolver várias coisas ligadas à teologia, à área do ensino, onde o Senhor as colocar, né? Isso aí,
A gente pode saber, o Senhor me colocou aqui no campo missionário, mas vai chegar a hora que eu vou sair do campo missionário. E aí, o que é que eu vou fazer? Né? Você está nesse podcast, você está fazendo a diferença através do podcast, não é verdade? Né? Então, assim, os livros, o que estão escrevendo, os artigos, as mulheres, elas podem sim, né, influenciar, elas podem se envolver nessa área de ensino, elas podem crescer cada vez mais. E é o que eu tenho feito, porque eu continuei estudando, eu fiz o Andreu Jumper também, né? Para escândalo de muito, né? Já que eu estava no Brasil, então eu vou estudar. Vamos estudar um pouco mais, né? JMC ainda não deu. Então, né? Mas as mulheres, elas podem se envolver em várias áreas, sempre lembrando do papel que elas têm, biblicamente, dentro da igreja. Elas precisam entender esse seu papel e desempenharem aí, servirem ao Senhor, né, ali onde o Senhor as colocar. É verdade, Eli. E uma coisa que você falou que eu acho muito bacana ressaltar é que esse papel que o Senhor nos deu, né, que a gente entende pela leitura da palavra, pela interpretação dos textos, ele não é inferior. É a mesma coisa que é debatido muito ainda, né? Porque os É, discursos feministas, eles estão tão dentro da gente que a gente já sente um arrepio, às vezes, só de é, falar determinadas palavras ou tocar nesse assunto, mas ele nunca foi inferior. Eu acho muito sim. lindo aquela questão do auxílio, né? Que na palavra, quando Deus cria Eva, dá ela o homem para ela ser auxiliadora, essa palavra também foi já designada ao próprio Deus, né? Deus como auxílio Uhum, do seu povo, Deus como auxílio de Israel. Então, como que Deus ia dar uma atribuição que ele mesmo tem e desenvolveu também, que ela fosse inferior ou fosse desnecessária. uhum, Então, claro que precisaria de um podcast só sobre isso, mas assim, a gente reitera com todo o coração que os papéis que foram designados por Deus, eles foram planejados por um Deus perfeito, um Deus santo, uhum, que sabe exatamente o que o homem e a mulher precisam e como que a gente poderia duvidar. Óbvio, né? Pelo pecado a gente vê que tudo fica distorcido, o homem não utiliza bem a sua autoridade, o seu papel não desempenha da maneira correta, a mulher, por consequência, tenta assumir isso daí da pior forma possível. Mas no plano original a gente vê que isso foi muito bem estabelecido e ele só gera frutos, tanto para um quanto para o outro. E um precisa do outro de é. diferentes maneiras, né? Quais são as áreas dentro da teologia que as mulheres podem se envolver? Uma coisa que eu queria comentar também, que tem a ver com o nosso último bloco aqui, foi a questão também da qualificação para o ensino. E que é uma coisa muito legal para as mulheres pensarem, né? A teologia, ela também está aí, os cursos de teologia estão aí, não apenas para você ligá-lo à questão de liderança, pastorado e essas coisas, não. Acima de tudo, até para os homens também, antes deles se tornarem pastores, serem licenciados, serem avaliados pelo presbitério, serem, né, Uhum, como é que se fala? Ordenados, devidamente ordenados, esse curso de teologia, ele é formação uhum, bíblico-teológica, ou seja, você vai uhum, estudar a Bíblia, né? Então, quem está ali dentro não tem necessariamente o objetivo último de ser pastor. É claro que a maioria dentro do pessoal que está ali tem esse objetivo, né? Mas nem todos, às vezes até homens mesmo estão ali porque querem ser melhores presbíteros, melhores diáconos, melhores professores. Então, assim como um uhum, professor busca a excelência na área dele, né, seja história, física, química, ele vai precisar passar por um curso dessas matérias que ele quer ensinar. Assim uhum, também professores da Bíblia. Porque a gente tem muito que, o que Deus falar ao meu coração, aí eu transmito. O que uhum, vier à minha mente, e isso é um perigo gigantesco. Por isso que o curso de teologia está é, ali, para te direcionar, né, Eli? Achei legal é, também trazer esse ponto que às vezes as pessoas misturam muito, né? Você faz teologia, quer é, ser pastor, quer ser padre, quer ser isso e aquilo? Não, quero é, primeiramente aprender a Bíblia, né? uhum. Então, a teologia, ela justamente vai preparar, ela vai trazer essas respostas, né, dentro das suas áreas aí, para a igreja. Então, eu acredito
quem tem fome da palavra, quem quer crescer na graça e do conhecimento, vai buscar mais e mais, como você colocou aí. Existem vários cursos, e o Brasil tem muita coisa para oferecer. Muita. Uma pessoa que tem essa característica da área do ensino bíblico, né, de ser teóloga mesmo, estar envolvida na área do ensino, ela, de fato, eu penso que uma das características básicas é ela amar, principalmente o Senhor Jesus, mas amar o estudo. Ela ama estudar, ela ama se preparar melhor, ama buscar mais o conhecimento, ama estar disposto a estar sempre em preparação para servir melhor ao Senhor. Mas o que, no geral, uma mulher vai É, encontrar dentro de um curso de teologia, dentro das matérias em si? porque existem muitos cursos, muitas coisas sendo tratadas, mas, de fato, buscar, né, a visão reformada, né, bíblica, reformada, eu acredito que tem que começar por aí. E aí vai depender daquilo que você, como eu falei, no seu ministério você atua, né, dentro das igrejas onde o Senhor te chamou. A teologia sistemática, ela organiza as doutrinas, né? Por isso que o nome sistemática, ela faz essa organização. Não digo uma divisão, né? Posso dizer uma divisão, subdivisão? Bom, ela tem um aspecto organizador, né? Então, vai a doutrina da salvação, né? Vai várias outras doutrinas, aí entra a doutrina do homem, doutrina de Deus, e ela pega e faz essa organização. Eu gosto muito da área da sistemática, porque eu sou muito organizada, né? Então, eu sou sistemática, né? Então, Só isso podia ir para essa área. só podia ir para essa área. Então, eu amo dar essas aulas, acredito que a igreja cresce muito, né? Inclusive em escola bíblica dominical, conhecendo as doutrinas, principalmente as doutrinas básicas da nossa fé, tão importantes para nós. Verdade. Então, É. fica aí a dica. Quem quiser conhecer mais também sobre as outras áreas da teologia, você pode interagir com a gente. Agora nós temos isso também lá no podcast. Você pode deixar seus comentários perguntando e a gente vai respondendo também um pouquinho mais sobre essa área que é tão rica, né? Tem apologética, teologia bíblica, missiologia. Então, tem muitas áreas dentro da disciplina da teologia que nós, mulheres, podemos estudar, nos envolver e assim capacitar a igreja, né, entrar nas esferas de ensino da igreja bem equipadas com a Bíblia, que é aquilo que a gente quer transmitir. Então, Uhum. Eli, agradeço muito, imensamente, mais uma Amém, vez, por esse tempo que foi muito precioso. Você é um exemplo, né, para mim, e amém. creio que para muitas outras mulheres também que viram a sua dedicação, o seu esmero mesmo, né, não só com os estudos, mas acima de tudo com a palavra. E o meu desejo é que Amém, Deus continue te abençoando ricamente, te dando ânimo, amém, força, porque os desafios do campo não são fáceis, e ainda mais na sua amém. área, né? Como a gente falou, é um ministério de responsabilidade imensa, mas eu sei que você Uhum. tem se doado mesmo para esse fim, e o meu desejo é que Deus continue te capacitando muito. Muito obrigada pelo tempo Amém, aqui no podcast, viu? amém. Minha querida, foi um privilégio, uma honra, né? Eu que agradeço pelo convite, né? Que Deus continue abençoando, não só você, como todos que ouvirem, né? Que sejam abençoados. E mulheres, estudem teologia. Isso aí, gente. Estudem teologia. É bom demais e só rende frutos também para o reino. É verdade. Obrigada, Eli. Deus te abençoe Ai, muito, muito mesmo. amém. Grande abraço, querida.